Muito bem. Reforma agora, nós vamos para a quarta e penúltima mensagem dessa série, Verdades Antigas que Restauram Vidas Hoje. O antigo ele tem essa pecha de que ele é ultrapassado, mas nem todo antigo é velho. Velho é uma coisa, se tratando de objeto, é algo que não serve mais, mas o antigo não necessariamente é velho. O antigo não necessariamente é inútil. E no caso das verdades que foram resgatadas pela Reforma Protestante, mas 100% de certeza que ela tem utilidade na sua vida. E eu sempre gosto de lembrar as gerações, a minha geração, ou as gerações mais novas, de que toda geração que manda no seu tempo atualmente, ela vai se transformar na geração antiga do futuro. Então, um dia eu vou ser o antigo, um dia eu vou ser o velho, um dia eu vou ver meus netos, quem sabe os bisnetos, olhando para a minha cara e dizendo, talvez, que as coisas que eu aprendi, as coisas que eu soube, não servem mais em 2050, em 2060, em 2083, se eu for centenário. Olha só, hein, gente? 2083, eu vou ter 100 anos, porque eu nasci em 1983. E digamos que eu seja lá, um centenário tomando sopa, botando a dentadura na boca para tomar a sopa, ou tirando, né? Não sei se bota ou se tira. Mas, enfim, tomando uma sopinha com um cobertor assim por cima das pernas para não passar frio, e o meu bisneto me ajudando, vai, dá comida para o vovô, e aí os meus netos me cercando, e os meus filhos e tudo mais, em 2083, e o meu filho falando assim, o Lucas, ou então a Olívia, falando para os meus netos e bisnetos, o vovô nasceu no século passado. Uau, hein? Eu vou ser o antigo. A Reforma Protestante, ela é antiga, mas ela não é ultrapassada. Ela é antiga, mas ela não é inútil. Ela é antiga, mas ela não é velha, no sentido de não prestar mais para as vidas contemporâneas, para as vidas de hoje. Eu acho, sim, como eu tenho falado nessa série, que há uma necessidade de refletir, de pegar verdades antigas e fazer uma reflexão para os dias de hoje. A gente chama isso de contextualização. O que é contextualização? Eu olho para o meu tempo, eu olho para a minha época com as referências da verdade das Escrituras. À luz das Escrituras, eu penso o meu tempo. É mais ou menos isso. À luz das Escrituras, eu penso o meu tempo. Eu tenho a referência da verdade das Escrituras, e aí eu olho para os problemas que surgem diante de mim. E cada época, cada era traz os seus problemas. Problemas que não existiam antes, ou problemas que só existiam numa época posterior, haviam sumido e retornaram agora, mas cada geração tem o seu desafio. Eu disse para um grupo de líderes recentemente que o nosso desafio como igreja, Peniel, da minha geração, a igreja, essa geração de líderes e de membros da igreja Peniel, foi até o momento entrar na internet, fazer essas transmissões. A Peniel nunca fez essas transmissões, não ao menos com propriedade, com constância. Temos um ou outro vídeo ali na internet, mas não foram feitos pensando numa continuidade e pensando em oferecer basicamente todo o conteúdo por ela. E nós tivemos que vencer essa luta, não é? Mas não era uma luta dos fundadores da Peniel. Os fundadores da Peniel tiveram seus obstáculos e nós temos os nossos obstáculos hoje. Então, reforma agora, sim. Não é reforma ontem, não é reforma só há 500 anos atrás, é reforma hoje. A gente vai para a nossa quarta mensagem,
que é fé, a ferramenta ideal. Fé, a ferramenta ideal, e aí você tem várias ferramentas aí na sua imagem. Por que que fé é uma ferramenta e por que que a fé resgatada pela Reforma Protestante é uma fé, é uma ferramenta ideal? Ideal para quê? Então a gente vai ver um pouquinho disso hoje, mas não sem antes a gente fazer aquela incursão nas mensagens dos nossos dias. O que é que nós entendemos como fé no senso comum das pessoas? O que fé quer dizer? Seja fé religiosa, agregada a um sistema religioso mais antigo, seja fé no uso comum, porque a fé tem um uso comum na nossa sociedade. O que seria essa fé? A fé nos nossos dias, ela está mais para isso aqui, ó. Ela está mais para um placebo ou para um reforço vitamínico para a autoestima. Então, a fé nos dias de hoje, ela é mais parecida com um placebo, ou seja, um remédio falso, um blefe, um truque e um reforço vitamínico para a autoestima. Você vê que a fé, ela é muito empregada para quando você não acredita em você mesmo, não é? Você não acredita que pode conseguir se dar bem no trabalho, você não acredita que pode ter uma carreira de sucesso, você não acredita que você tem talentos. Aí você tem aquela fala entusiasmada de mentores, de líderes, de gurus, ou de livros campeões de vendas, dizendo assim, tenha fé em você mesmo. E aí você pensa assim, é isso mesmo, eu tenho que ter fé em mim mesmo. Uma outra fé que reforça a autoestima é a fé na humanidade. Eu acabei de assistir, 2 horas atrás, um vídeo gravado pelo Nando Reis. Nando Reis foi um músico do Titãs, que é uma banda muito famosa. E eu gosto do Nando Reis, eu gosto de algumas músicas que ele toca. E tem um álbum dele, inclusive, que eu costumo ouvir com uma certa frequência. Eu estava ouvindo e eu vi que ele tinha um canal no YouTube e fui lá xeretar, fui lá dar uma olhada. E aí ele está falando um pouco sobre a rotina de shows na casa dele, ele se preparando para ir para um show, e ele contando como é que ele faz essa preparação. E aí ele vai perto da filha dele que estava amamentando o neto dele na sala. Então ele chega assim, bem devagarinho, bem quietinho, eu queria mostrar para vocês a minha filha com o meu neto, e eu vi toda a alegria do Nando Reis em falar da filha, em falar do neto. Olha, eles estão nesse momento sagrado da amamentação, essa troca mãe-filho, enfim, o momento estava muito bonito. E aí ele diz o seguinte, é nesses momentos que a minha fé na humanidade é renovada, quando eu vejo essa cena de um bebezinho. Eu entendo o que ele quer dizer. De fato, quando há nascimento e crianças ao redor, você tem uma sensação de renovo. Algo como assim, a família está continuando, a história está continuando, as próximas gerações vão tocar o bonde da humanidade. Mas essa palavra fé vem no sentido de eu estava perdendo as esperanças na humanidade, mas eu tive um reforço vitamínico, ou seja, a minha fé foi reforçada de que a humanidade é boa. E aí você pergunta, mas tá, pastor, você falou do reforço vitamínico, você está com a autoestima meio débil, meio anêmica, e aí você toma esse negócio chamado fé para você ficar forte, igual o Popeye, desenho do Popeye antigo, que ele tomava ali o espinafre para poder ficar forte. Então, é um combustível para você viver a vida e alcançar seus objetivos. Isso que é a fé no sentido de reforço vitamínico. Você combater a anemia da autoestima e conquistar os seus objetivos. Mas tem a fé placebo também. O que é placebo? Placebo é um falso remédio muito utilizado em pesquisas para saber qual é a influência da mente e da disposição da pessoa e da esperança da pessoa em lutar contra a doença em relação à briga com essa doença.
Então, o que eles fazem? Será que uma pessoa melhora ou tem algum tipo de melhora se ela acreditar que está tomando um remédio sem que o remédio seja de verdade? E o que se diz, de uma forma geral, desses experimentos, é que há uma certa melhora, sim. Se a pessoa acredita que está tomando um remédio real, até mesmo alguns sintomas diminuem ou são mascarados. Mas não dá para vencer, por exemplo, um câncer com placebo. Senão, a gente poderia substituir integralmente os remédios, a quimioterapia e qualquer tratamento que se tenha para o câncer, só com pílulas de farinha e açúcar. Mas por que a fé é um placebo? Por causa disso aqui. Você vai reparar o que eu quero dizer com fé placebo e reforço vitamínico. A maioria das pessoas pensa na vida assim. Então, eu nasço, eu cresço, ali ele consegue, ali você vê que esse homenzinho ganha o diploma e se forma, depois ele vai trabalhar, depois ele até engorda um pouco ali na variação que a gente está vendo ali, já realizado, já construiu várias coisas na vida, envelhece e aí ele morre. Então a gente sempre observa a nossa vivência, a nossa vida nessa experiência entre o nascer e o morrer. O nascer é uma dádiva, o morrer é um problema. Porque pouca gente quer morrer. Pouca gente, a maior parte das pessoas, apesar do índice cada vez maior de suicídio, a maior parte das pessoas não quer morrer, não quer enfrentar a morte. Então, para que serve a fé? A fé serve, no senso comum das pessoas, para duas coisas, basicamente: distração e consolo. Distração da morte enquanto eu vivo a vida. Como é que eu vou jogar bola na rua quando eu sou criança? Estudar, me formar, ter sonhos, construir uma carreira, viajar de férias, me casar, ter filhos, me divertir, me realizar como pessoa, me realizar como profissional, me realizar como cidadão, me realizar como ser humano. Como é que eu vou conseguir todas essas coisas se eu tiver uma placa de aviso na minha cara dizendo assim, ó, vai acabar. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Que pena, vai acabar. E pode acabar agora. Pode acabar com 3 anos de idade, pode acabar com 5 anos de idade, pode acabar com 10 anos de idade, pode acabar com 30, pode acabar com 50, pode acabar com 100, pode acabar com 110. Você não sabe. Como é que a gente curte a vida, como é que a gente realiza e vive com esse aviso da lápide? Nós precisamos nos distrair. E com o que é que a gente se distrai? Tendo o que a gente chama de vida que vale a pena. Qual é a vida que vale a pena? Ela é aquilo que a fé placebo oferece. Ou seja, eu acredito que a minha vida serve para ser feliz, por exemplo, que é uma coisa muito em voga. Então, eu vou buscar felicidade na minha vida. E a busca por essa felicidade, acreditar, ter fé que eu vou ser feliz, me distrai da notícia da minha morte. Então, na verdade, eu fico me entretendo durante a vida e tirando a atenção da morte. De vez em quando o assunto aparece. Um parente morre, um amigo, a gente recebe a notícia de uma tragédia, um avião cai matando um monte de gente, ou aparece uma pandemia que assusta ali nos 2, 3 primeiros meses. Mas, fora esses períodos muito drásticos, nós voltamos a nos distrair. Então, muitos de nós não estão nem aí se tem segunda onda de coronavírus na Europa. A gente não está nem aí. O que a gente está aí é que a vida precisa continuar. E eu não tiro a razão disso. Qual que é o problema? É que a fé placebo, ela é um tipo de fé muito frágil que diz assim, eu não vou resolver o problema da sua morte. Eu não vou resolver o problema de que você é finito, de que as coisas vão acabar para você. Mas eu vou te dar um motivo
muito divertido e interessante para você passar, entreter e se distrair na sua vida da morte. O que eu quero dizer com isso? Não importa se a sua fé oferece ou não um remédio de verdade para a morte. Importa só que você acredite. Certa vez eu tive uma conversa com um professor meu, e esse professor tinha dito o seguinte: Sauro, a gente estava discutindo sobre religião, e eu perguntei assim: a fé é um placebo? Aí ele diz assim: a fé é um placebo, Sauro. A gente tem medo da morte, medo da finitude, medo dos perigos, e a gente precisa crer em alguma coisa. Eu falei, mas esse crer precisa ser de verdade? Aí ele falou, não. Você tem que crer naquilo que te dá segurança. Aí eu pensei assim, mas peraí. Então, eu sei que o que eu creio pode não ser verdade. Basta tão somente que eu blefe o meu coração. Basta tão somente que eu finja que é verdade, que isso é verdade, que a minha fé é verdadeira. Isso é a fé placebo. É quando a gente finge que a gente está vivendo algo tão importante que a morte deixa de ser algo importante, algo definitivo. É por isso que, para a mentalidade contemporânea, você pode ter a fé que você quiser, não importa, desde que você se distraia da morte, desde que você se sinta seguro. O navio está afundando, será que a boia funciona mesmo? Basta que você acredite que ela funciona. Mas e se ela não funcionar? Não importa, pelo menos até o momento da sua morte, você vai passar um agradável período de tempo acreditando tranquilamente que ela funciona. Percebe a loucura? Percebe a loucura da nossa existência? Não importa se o que a gente crê é verdade, importa só se a gente acredita. Isso é a distração. Vamos nos distrair o máximo possível da vida para evitar de pensar na nossa finitude. E o reforço vitamínico, ele dá consolo. Consolo também, e também ajuda na distração. Porque quanto mais eu acredito que eu posso, que o cosmos, as energias, Deus, os deuses, os espíritos da floresta, ou qualquer coisa está cooperando para eu viver o máximo da minha vida, melhor, mais significativa ela se torna. E mais distraído eu fico diante da morte. Então, eu não preciso, eu preciso só me sentir bem no leito de morte, eu não preciso necessariamente ter alguma perspectiva eterna, eu não preciso acreditar que realmente tem alguma coisa do lado de lá, basta apenas que a minha pressão fique numa nice quando eu estiver no leito de morte. Por que eu acho isso uma loucura? Porque no final, meus irmãos, a nossa vida é muito pequena. Todo mundo que tem aí uma certa idade vai dizer para você, e eu vivo ouvindo isso, que a vida passa rápido. Então, a morte é um assunto que, por mais que a gente se distraia, por mais que a gente se console com coisas que não têm muito fundamento, ela uma hora vai bater na nossa porta. E aí, quando ela bater na nossa porta, o que vai importar é o que eu criei, no que eu me dediquei a vida toda, no que eu confiei, é um chão sólido para eu encarar essa finitude. Mas tem um problema a mais ainda com a fé placebo e o reforço vitamínico. Qual é o problema? Ela desconsidera a nossa relação com Deus. Ela desconsidera o pecado que nós temos em relação a Deus. Ela desconsidera que Deus tem algo contra nós. Que nós, por sermos pecadores, nos desconectamos e nos afastamos dele. Ela desconsidera que há algo a ser reparado na nossa relação com Deus. A fé placebo e a fé reforço vitamínico só trata de uma coisa, de duas coisas: te distrair, te impulsionar e te alegrar para viver a vida, e te dar aquele consolinho na pré-morte para que você não morra desesperado demais. Mas a Escritura nos demonstra que após a nossa morte,
nós estaremos face a face com Deus. E esse Deus tem algo contra nós. E aí que a gente precisa resgatar a mensagem das Escrituras e, particularmente, as facetas dessa mensagem que foram resgatadas pela Reforma Protestante e que a gente tem visto através dos 5 solas da Reforma. A gente viu na primeira mensagem que, se a reforma fosse encarada como uma reforma de uma casa, o projeto dessa reforma seriam as Escrituras Sagradas. Por isso, nós temos o pilar de somente a Escritura, é regra de fé e prática. Então, ela que mostra o que é a fé. Ela também, temos no segundo pilastre, que toda reforma tem um projeto, mas precisa ter pessoas capacitadas, ou uma pessoa capacitada para tocar a obra. Senão vai tocar mal feito. E o que a Bíblia nos mostra é que todos nós somos incompetentes para cumprir o projeto de Deus, de nos reconectarmos com Ele, porque nós somos pecadores, nós somos confusos, nós somos falhos, nós somos caóticos, nós somos cheios de defeitos. A gente não consegue tocar essa obra, por isso só Cristo consegue tocar a obra, o projeto de Deus revelado nas Escrituras Sagradas. E a gente teve o terceiro pilar. O terceiro pilar é, o projeto foi revelado nas Escrituras, essa obra foi tocada pelo excelente obreiro, o excelente enviado de Deus, Jesus Cristo, mas quanto ela custa para a gente? Porque quem fez foi Jesus. Quanto que Jesus cobra para que eu receba a salvação, para que eu seja reconectado com esse Deus que tem algo contra mim? Graça. Só pela graça você é alcançado pela obra de Jesus Cristo. Somente pela graça. Não custa nada. Se alguém cobrar qualquer coisa, está mentindo para você. Se alguém disser que você tem que pular a ondinha, se alguém disser que você tem que fazer um ritual religioso específico, está mentindo para você. Se alguém pedir para você R$ 33, como eu já ouvi algumas vezes, já vi uma vez na TV, R$ 33, porque são 33 anos de Jesus Cristo, para você comprar a sua escritura da sua casa no céu, é um falso profeta, é um falso pregador, é um falso mestre. Manda esse sujeito, entregue esse sujeito para Satanás, tira ele da sua frente, não o ouça. Esse é um ensino diabólico. Sim, eu estou dizendo com todas as letras que se você ouvir qualquer pregação que diga que ser aceito por Deus depende de algum preço que você tenha que pagar, isso é mentira. Mentira do diabo. O ensino bíblico, o ensino fiel é: Jesus Cristo conquistou as bênçãos para você e ele despende essas bênçãos graciosamente, de graça, não tem que pagar coisa nenhuma. Ok, mas tem uma outra coisa, tem um outro detalhe. Até o momento, nós temos o projeto, o trabalhador, aquele que empreendeu essa obra de salvação, como ele dispõe graciosamente os benefícios dessa obra, mas falta uma coisa, e essa uma coisa é somente a fé. E aí você tem uma ferramenta ali. Somente a fé te dá a justificação que você precisa. Por que eu estou falando de justificação? É isso que a gente vai tratar na mensagem de hoje. Eu vou usar 2 passagens para te explicar esse conceito, não só um conceito, mas essa verdade bíblica tão importante para a sua vida. Ora, Jesus Cristo conquistou, derrotou a morte, derrotou o diabo, recebeu o juízo de Deus na cruz do Calvário. Deus aceitou esse sacrifício, o Deus Pai. Jesus ressuscitou no 3º dia, ascendeu aos céus, e agora ele disponibiliza graciosamente essa bênção, a bênção da ressurreição, a bênção do perdão, a bênção da restauração, a bênção da santificação, a bênção de nós termos um destino seguro na eternidade. Tudo isso ele dispõe graciosamente. E como nós recebemos isso? Como que isso cai na nossa vida?
através da fé, através do crer. A fé, segundo as Escrituras, também é um presente de Deus. A fé também é dada graciosamente. Deus dá fé a você. Ele prepara você para que você exerça a fé. É um presente de Deus, é um dom de Deus. Mas você recebe e, de certa forma, eu não gosto muito da palavra, mas não me ocorre outra agora. De certa forma, você se apropria, você recebe, você estende as mãos para receber tudo que Jesus conquistou em seu nome por meio da fé. Isso a gente chama de justificação pela fé. Antes eu era um criminoso, antes eu era um pecador e não passava de um pecador diante de Deus. Através de Jesus, eu graciosamente recebo os benefícios, mas eu também sou justificado. Olha só o que diz a palavra de Deus. Primeira passagem, são duas passagens curtas que a gente vai ver, é Romanos capítulo 1, versículo 17. Paulo vai dizer assim, que ele não tem vergonha do evangelho, muito pelo contrário, ele prega o evangelho corajosamente, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. No evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Por intermédio, é instrumentalizada pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Primeira coisa que eu queria destacar aí é, no evangelho que Paulo está citando, o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, de que Cristo Jesus veio para te substituir e trazer restauração para você diante de Deus e restauração para o mundo também, é revelada a justiça de Deus. Justiça do princípio ao fim. E você se apropria dessa justiça por causa da fé. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, imagina que você está na estrada e você está com ou o pneu careca ou uma lanterna quebrada, enfim. E aí você é parado pelo policial rodoviário. Você tem uma barreira lá, param você, e aí esse policial chega perto de você, começa a observar o carro, já vai anotando algumas coisas, você passa a mão no rosto, você pensa assim, não, vai vir aquela multa, não acredito, eu sabia que devia ter reparado aquele farol, eu sabia que devia ter trocado o pneu, e aí ele vai se aproximando e fazendo as anotações, e cada anotada que ele faz, você percebe que vai acrescentando alguma coisa na lista, você já vai fazendo o cálculo se você vai ter que usar o 13º para pagar a multa, você já vai fazendo o cálculo se você vai ter que emprestar dinheiro, você já vai vendo uma série de coisas que não vai dar mais para fazer aquela viagem que você queria, porque você vai ter que pagar um valor enorme na multa, você vai começando a contar quantos pontos na carteira você tem, e se você vai perder a sua carteira, você vai começando a calcular se o que ele está anotando é uma infração grave, gravíssima, se é uma infração leve, enfim, passam 1000 coisas pela sua cabeça, você está diante de uma situação onde você não pode mediar. Livramento. Você não pode mediar livramento. Por quê? Você sabe qual a única maneira de mediar livramento nessa situação? Por meio da justiça. Sabe qual é? Seu guarda, seguinte, não tem como a gente resolver isso de um outro jeito? Vai lá, compra, você já vai abrindo a carteira assim, compra uma bebidinha lá para você, toma isso aqui, leva para suas férias, é só um presente aí e tal. Você pode tentar subornar, mas digamos que o guarda seja honesto. O guarda é honesto e, pela cara dura dele, de poucos amigos, se essa opção passou pela sua cabeça, já não passa mais. Então, eu vou ter que levar essa multa. Mas aí, finalmente, ele chega e vocês se encaram face a face, ele pede para você
a baixar o vidro do carro, ele olha bem para o seu rosto, você olha bem para o rosto dele, ele faz uma cara de que te conhece, aí ele pensa assim, eu não acredito, fulano de tal, você é meu primo, lembra? A gente se conheceu na casa do tio fulano, a gente foi na festa do tio ciclano, a gente não se vê há tanto tempo. Aí você se dá conta que o rosto é conhecido. Eu não acredito. Peraí, eu não acredito. Ciclano, eu não acredito. E vocês ficam falando o nome do outro, e lembrando dos causos do passado, e vocês dão risada juntos e tudo mais. E aí ele faz o seguinte, faz o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, esquece essas multas aqui, pode seguir adiante, pode seguir em frente, que não vai ter problema nenhum, e tem um carro atrás de você. E aí você deixa o cara passar, você já está saindo do carro e você vê que ele vai em direção ao carro que estava parado atrás de você e ele começa a fazer as mesmas anotações. Curioso para saber se vai ter um outro primo que ele vai encontrar, você vai um pouquinho mais devagar, mas você vê que o contato já não é o mesmo e você vê que ele está anotando ali a multa e ele está entregando e ele entrega. E aí, normalmente, a gente sente assim, ufa, me livrei de uma. Não é assim que funciona o Evangelho. O Evangelho não é Deus te livrando de uma e deixando passar. Não é isso. Não é Deus olhando para a sua cara e falando assim, eu fui com a cara desse sujeito, fui com a cara desse homem, fui com a cara dessa mulher. Meu filho, vai lá, faz uma obra em nome desse pessoal e dispõe graciosamente para eles. Ok? Vamos livrar a barra deles. Não é assim, não. Como é que Deus faz a sua obra? Como é que ele completa a sua obra? Primeiro, houve uma falta. Quando um guarda de trânsito deixa passar, porque você é primo dele ou um amigão, e ele alivia a sua barra, o que ele está fazendo? Ele está deixando de cumprir a justiça. Ele está deixando de te dar o que lhe é devido por sua causa. Ok? Estão acompanhando o meu raciocínio? No caso de Deus, através de Jesus, o que é que ele faz? Houve uma falta contra mim e a justiça que Jesus Cristo cumpriu foi pelo mérito de Jesus Cristo. Vocês ainda estão em falta comigo. E se Jesus simplesmente desse todos os benefícios de vida abundante, de eternidade, de conexão comigo nas mãos de vocês, é como se ele dissesse assim, rapaziada, eu conquistei uma série de coisas legais, estou dando aqui para vocês, viu? Independente da postura de vocês, independente da situação de vocês. Mas a mensagem não é essa. A mensagem é: Jesus Cristo foi justo. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Jesus Cristo pagou pelos nossos erros. Ele dispõe graciosamente o benefício. E só há um jeito de você se apropriar desses benefícios, que é crendo. Pela fé. Pela fé. Pela fé, você olha para Deus e fala assim, Deus, eu sei que eu não sou justo. Eu sei que eu, diante do Senhor e da sua lei, eu pequei, eu falhei, eu sou um miserável, mas eu creio. Ou seja, eu recebo a justiça que Jesus Cristo cumpriu no meu lugar. Se não houver esse instrumento da fé para você ser ligado à obra de Jesus Cristo, seria mais ou menos como dizer o seguinte: independente se eu creio ou não no Evangelho, independente se eu conhecer ou não Jesus Cristo, independente se eu me render ou não a Ele, eu vou receber o benefício. Não interessa se eu creio, interessa que Jesus deu. Não. Você precisa se arrepender e crer. Esse crer
É dado por Deus, mas ainda assim é um crer. Eu creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar e se tornou justo no meu lugar. Então, pela fé, Deus olha para mim como alguém justo, porque eu recebi a justiça de Jesus e não a justiça que é devido a mim. Então, se você entrar nessa de que você tem que ter fé em você mesmo e exclusivamente isso, o que é que você vai dizer nesses momentos? Que bonito, Jesus Cristo morreu por mim. Que bonito, que maravilhoso, olha que maravilha, mas ainda bem que eu confio, que eu dou conta de seguir os caminhos do Senhor. Ainda bem que eu sou alguém que seguiu o exemplo do Mestre Jesus. Ainda bem que isso é fé em você mesmo. Se você tiver fé em você mesmo, Deus irá cobrar de você a justiça que você é capaz de cumprir. Mas as Escrituras nos demonstram que nós não somos justos nem com o nosso melhor desempenho moral. Então, nós precisamos, como que assinar um termo de compromisso dizendo assim, eu renego a justiça que eu posso oferecer para Deus e eu aceito a justiça que vem de Jesus. Ele me representa. Isso é uma expressão que está em voga nos dias de hoje. Fulano me representa, ciclano me representa, ou fulano não me representa, ciclano não me representa. O que você está dizendo é, Jesus, eu não creio que eu sou capaz de me representar diante do teu tribunal. A minha justiça vem de Jesus. Considere a justiça de Jesus. Essa rendição, esse confiar a sua justiça na justiça de Jesus, isso é crer, isso é fé. É a fé salvadora. Então, ela é muito diferente simplesmente de você ter boa autoestima. Ela não é um blefe. Ela é você dizendo assim, diante da morte, diante da finitude da vida, diante da brevidade da minha existência e diante do Deus que eu vou encontrar na eternidade, eu tenho fé que eu avançarei pela vida e avançarei pela eternidade, e encontrarei face a face com Deus na justiça de Jesus. Eu creio nisso. Isso é fé. Isso é fé salvadora. Você se render à obra de Jesus, você crer nela. E aí você se apropria da justiça de Jesus na sua vida. Eu gosto muito de dar um outro exemplo, que é a da prova em grupo. Prova em grupo, muitas vezes em escola, a maioria não estudou. Aí, quando o professor diz assim, reúnam-se de 3 em 3 para fazer a prova em grupo, aí dá aquele tabefe, aquela brigaiada na sala, porque os alunos que tiram notas boas são disputados à tapa. Fica no meu grupo, fica no meu grupo. O que eles estão dizendo? Nós não estudamos, nós não somos capazes, nós sabemos que vamos tirar bomba nessa prova. Vem fazer a prova comigo. E aí o bom aluno vai lá com 2 alunos que não estudaram nada e eles fazem a prova. Como a prova é em grupo, o aluno bom ele vai respondendo todas as perguntas, os outros 2 não fazem nada porque eles não sabem nada. Aí o bom aluno, ele assina a prova com o nome dele. E aí, os outros 2 do grupo, o que eles vão fazer? Eles vão assinar ou eles não vão assinar a prova? Se eles não assinarem a prova, atestando que fizeram aquela prova, que fazem parte daquela prova, mesmo não fazendo nada, o professor vai pegar a prova, vai olhar, só um aluno preencheu essas respostas. Então, a nota dessa prova não vai ser aplicada para esses 2 alunos. Então, é óbvio que o que é que os 2 alunos que não estudaram fazem? A única hora que eles pegam na caneta para responder alguma coisa é para colocar o nome deles na prova. Então, quando a prova finalmente chega para o professor, ele olha, que prova maravilhosa, nota 10. A nota foi conquistada pelo bom aluno, mas como o nome dos 2 alunos que não estudaram está na prova, eles herdam o 10 que o bom aluno tirou. Por quê? Porque eles colocaram o nome ali. Quando você recebe de Deus a fé
e você passa a crer que Jesus Cristo é a sua justiça, você está dizendo assim, Deus, Jesus fez a prova, ele tirou 10. Coloca meu nome na prova de Jesus. Coloca meu nome como um dos destinatários da obra de Jesus na cruz. Coloca o meu nome como um dos destinatários dos benefícios conquistados pela vida santa de Jesus. Coloca o meu nome como um dos destinatários dos benefícios por causa da ressurreição de Jesus. Coloca o meu nome como um dos destinatários de todos os dons, de todas as maravilhas que Jesus Cristo dispõe. Me coloca o meu nome no livro da vida. Senhor Deus, Pai, eu não consigo fazer essa prova sozinho, eu vou tirar 0. Deixa Jesus fazer a prova por mim. E o Deus Pai, sabe o que vai dizer? Finalmente você percebeu que você pode fazer 1000 provas. Comigo você sempre vai tirar 0. Mas sabendo disso, eu providenciei alguém para fazer a prova inteiramente por você. Tudo que você precisa fazer é simplesmente, com o dom que eu te dei de crer, creia e se renda à obra de Jesus. Isso mata qualquer história de que sem o evangelho Deus será misericordioso. Se as escrituras estão dizendo a verdade nesse momento, e eu creio que estão, apenas através da fé em Jesus Cristo é que há salvação. Porque isso bota você num beco sem saída. Ou você crê na justiça, na obra de Jesus Cristo, Salvador, na obra justa dele, pela fé, ou você pode ter fé no que você quiser. Fé em Pokémon, fé em Duende da Floresta, fé em Alá, você pode ter fé em você mesmo, fé na carreira, fé no dinheiro, você pode botar a sua esperança onde for, que não vai se tratar da fé salvadora. A fé salvadora é uma só. Eu me rendo e eu recebo a justiça conquistada em Jesus. Porque a justiça conquistada por mim rende condenação. E é por isso que a gente vai para outra passagem. Olha só. Aqui nós temos o próprio Jesus Cristo falando. No primeiro momento nós vimos Paulo em Romanos. Agora Jesus Cristo em João 5:24 dizendo assim: eu lhes asseguro, recebe essa palavra, quem ouve a minha palavra, a mensagem, as boas novas do reino, e crê naquele que me enviou, no Deus Pai, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, ele passa a viver aquela vida, da infância até a lápide. Ele passa a estar, desde então, a partir da fé, a partir do crer, conectado na vida que vai superar a lápide, superar a morte. Então eu não passo mais a tentar me distrair na vida para não pensar na morte. Eu não passo mais a me apegar às coisas desse mundo para me distrair da morte. Eu olho para a morte com coragem. Eu olho para a vida com esperança. Por quê? Porque eu não tenho que temer a morte. Quando eu encontrar face a face com Jesus, não estará me esperando a condenação. Quando eu fizer a passagem, não estará me esperando a incerteza. Não estará esperando uma incógnita. Estará me esperando o próprio Deus, que em Jesus Cristo vai me receber como justo. Porque a minha justiça não vem de mim, a minha justiça vem de Jesus, e eu creio nisso. É Jesus quem está te falando, quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, não será condenado, vai ter a vida eterna. Ou seja, é Deus falando, na justiça em Jesus eu não tenho mais nada contra vocês, mas para isso vocês precisam crer. Creiam que somente a fé te justifica. Só a fé
põe você em contato com a justiça de Jesus. Não há outra forma de ser justo diante dos olhos de Deus. Não há outra forma de ser justo diante do tribunal de Deus. Não tem jeito. Não tem como. Então, meus irmãos, o que é que eu tenho para trazer para vocês essa noite? É algo muito simples. Esse pilar da reforma, esse quarto pilar da reforma, você é justificado somente pela fé. Ela nos mostra que para a sua vida, o que você mais precisa não é um Deus que fica lá falando, vai, confie em você mesmo, eu confio em você, eu estou contigo, vai lá, alcança os seus propósitos. Qual que é o seu propósito? Conseguir um emprego, ficar rico, qual que é o seu propósito? Não. A fé salvadora, ela resolve um problema muito maior. Ela resolve o seu problema com Deus. Ela resolve o problema que quando os outros problemas são resolvidos, parece que você não resolveu nada na vida. Se o seu problema com o tribunal de Deus, com a justiça de Deus não é resolvido, você enriquecerá e continuará temendo, continuará amordaçado pelo medo, continuará vazio. Se o seu problema com a justiça de Deus, com a forma como Deus te encara, não for resolvido, você pode ter sucesso profissional e você continuará buscando o insatisfeito, tentando se distrair da morte. Enquanto o seu problema com Deus não for resolvido, você pode ter toda a sorte de prazeres nesse mundo, se divertir a valer, se distrair a valer, se entreter a valer, passar o tempo todo no celular, ver muito filme na Netflix. Em algum momento, você vai ter que resolver esse problema. Se você resolve o seu problema, se o seu problema é resolvido, da sua justiça diante de Deus, é resolvido com Deus, aí sim, a vida ganha outro sabor, porque o sabor do criminoso, perdoado pela justiça e que se vê em liberdade novamente, é o sabor de uma vida que é recuperada. A prisão ficou para trás. O cárcere ficou para trás. A escuridão da penitenciária ficou para trás. Os olhos da lei dizendo que você deve alguma coisa ficou para trás. E diante dele ele tem uma nova vida. Ele vai poder constituir família. Ele vai poder arranjar um emprego. Ele vai poder dizer para as pessoas que desconfiam dele que ele já pagou toda a sua dívida com a sociedade. Não é disso que pessoas que precisam recomeçar a sua vida depois de um tempo de prisão dizem. Uma emoção muito maior é quando você olha para a sua vida, se sente preso, sabe que no fundo, você não pode apresentar um currículo de justiça pleno e perfeito. E você conhece Jesus. E você decide crer que ele é toda a justiça que você precisava. Mas será que esse Jesus vai disponibilizar essa justiça? E aí você descobre que no Evangelho é anunciado que esse Jesus não só pode, como ele quer que o Pai reconheça em você a justiça de Jesus. Jesus é o nosso advogado diante do Pai, é o que João vai dizer também. Então imagina diante do tribunal divino, Deus se apresentando contra você. Eu sei o que você pensou, eu sei o que você fez, eu sei o que você faz, eu sei do seu coração. E imagina Jesus Cristo se adiantando como seu advogado de defesa e dizendo: Pai, eu providenciei todo o currículo que ele precisa, toda a vida que ele precisa, toda a justiça que ele precisa. Tão somente basta que o Senhor reconheça que eu posso representá-lo legalmente no teu tribunal. Como um pai representa um filho de menor,
um filho menor de idade. Ele é menor de idade, eu vou representá-lo. Ele é um pecador, mas pai, eu sou justo, eu vou representá-lo. E aí imagina que Deus olha para você e diz assim: você crê no seu advogado? Você assinou a sua confissão de fé? Está ali no papel, você demonstrou, você crê que o seu advogado fez vai te imputar a justiça da qual você carece? E você diz: sim, aqui é a minha justiça, justo juiz. E você joga no lixo a sua justiça. E aí você fala assim: eu sou representado pela justiça do meu advogado. E o Deus Pai vai olhar para você, e você deve perceber isso neste momento agora. E ele vai dizer: então, eu te declaro justo, sem dívida alguma, diante de mim, por causa do meu filho, que foi justiça por você. Então não é deixar passar. Então não é favor. Não é jeitinho brasileiro. Ou, deixa passar essa, deixa passar essa. Só porque eu fui com a sua cara. Não é isso. A justiça está sendo cumprida. Só foi cumprida por outro. E como é que você espelha tamanha gratidão por alguém que fez tudo isso por você? É o que a gente vai ver na semana que vem, com o último pilar da reforma. Somente a Deus glória. Até lá, eu queria que você ficasse com esta oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor enviou a nossa justiça, Jesus Cristo, o Deus Filho que se tornou homem. Ele é um de nós. Ele é um de nós, nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. Aquela que não conheceu relações com homem algum até o nascimento de Jesus Cristo, Filho. E Jesus Cristo cresce como um homem nessa casa, filho de José, filho de Maria. Esse Jesus tem vizinhos. Esse Jesus tinha clientes, talvez, ajudando seu pai no seu ofício de trabalhar com madeira. Esse Jesus se transforma num sábio e num rabi. Vive até os 33 anos de forma que nenhum ser humano no mundo jamais viveu. Conquista a vida de excelência que o Deus Pai tanto queria ver na nação de Israel e na sua igreja. E aí, esse Jesus morre na cruz, alvo da tua ira, completando toda a obra da salvação. Ele dispõe graciosamente todos os benefícios, a vida eterna, a restauração futura, a santificação, a reconexão, o reavivamento, o avivamento espiritual, de estarmos novamente nos relacionando contigo. E tudo isso viabilizado pela fé salvadora. A fé que o Senhor dá para nós. Que quem estiver me ouvindo agora, creia que o teu Filho Jesus é a nossa justiça e da justiça dele é que nós precisamos. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as consolações, poder e testemunho interior do Espírito Santo estejam com vocês. Amém, amém e amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e Deus te mantenha com fé. Amém? Grande abraço, até quarta-feira na nossa reunião de oração, nosso encontro de oração, e domingo que vem na Escola Bíblica à distância, pela manhã, a Peniel Kids na parte da manhã também, e o nosso encontro de adoração na parte da noite. Grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Fiquei muito feliz de vê-los mais uma vez aqui por perto e quero vê-los em mais outras oportunidades.
Continue orando, ore pelos nossos 2 meses de preparação. Que Deus nos abençoe neles, tá bom? Grande abraço para vocês. Até breve.